No início, mais parecia um tipo de carroça ou carruagem. Os primeiros trens trafegavam lentamente. A velocidade era de apenas 8 km por hora. No mundo, os trens participaram de grandes acontecimentos, como na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. No Ceará, a estrada de ferro começou a ser construída em 1870. O padre senador Pompeu e os barões de Biapaba e Aquiraz foram os pioneiros nessa luta. A ideia era o progresso. O sentido do trem na época era trazer as mercadorias, principalmente de Maranguape, que era um celeiro agrícola, e do maciço do Baturité, que lá produzia o café. Então foi um motivo de festa, de comemoração. Ao longo dos anos, a ferrovia cearense mudou de nome 6 vezes. Em 1870, começou como Companhia da Via Férrea de Baturité. Depois tornou-se Rede Viação Cearense, RVC, em 1915. Em seguida, foi chamada de Rede Ferroviária Federal S.A., Refesa, em 1957. Feitos de madeira, os primeiros trens eram movidos a lenha e água. Nessa peça de uma antiga locomotiva, trabalhavam 2 homens. Ela servia como bomba d'água e essa outra era uma válvula hidráulica. Com equipamentos grandes assim, as ferramentas não poderiam ser menores. A comunicação entre as estações era feita por telefones como este. E também usava-se muito telégrafo, através do sistema Morse. Sinônimo de nobreza, esse transporte era utilizado pela alta sociedade. Tínhamos carros da administração completamente equipados. Tinha dormitórios, tinha comidas típicas. Quer dizer, era um encanto se viajar de trem. Na década de 70, um dos trens de luxo mais conhecidos no Ceará era o Sonho Azul. O seu Francisco Rosa foi maquinista desse trem e lembra detalhes do conforto. Tinha som, tinha um restaurante que podia, se o passageiro pedia comida, na poltrona tinha um garçom para servir. Em 1957, o Ceará contava com uma grande extensão de linhas ferroviárias. Eram 1.734 quilômetros de ferrovia. O transporte, símbolo de progresso, era a porta de entrada das cidades. Existem muitas cidades no interior do Ceará que as suas raízes devem-se ao trem. Por exemplo, Cedro é uma cidade onde há uma maior paixão ferroviária, é a cidade de Cedro. Por quê? Porque lá era simplesmente uma fazenda e foi o trem que incrementou todo aquele local. No quilômetro 0 da ferrovia cearense fica a estação central de João Felipe, na Praça Castro Carreira, em Fortaleza. A estação recebeu esse nome em homenagem ao engenheiro João Felipe, que nasceu em Tauá e foi ministro de Viação e Obras Públicas do então presidente Floriano Peixoto. A Estação Central, como é conhecida, tem 136 anos e foi construída em estilo neoclássico. Colunas sobre pedestais, aberturas em arco e uma larga escadaria fazem parte da fachada. O antigo prédio ainda guarda relíquias, como este relógio de 1922, que também faz parte da fachada. Estações como a de Baturité, Sobral e Crato tinham como principal objetivo o comércio. O Ceará era um dos grandes produtores de algodão do Brasil. Existia esse vazio do transporte que não podia transportar o algodão do interior para a capital. Mas o trem preencheu esse vácuo, né? Quer dizer, ele começou a transportar algodão. Além do comércio, a estrada de ferro também tinha outras utilidades, como na seca de 1984, onde os trens transportavam água para as cidades no interior cearense. Mas com uma visão voltada para o lucro e sem muitos investimentos, os trens começaram a decair. As ferrovias de todo o Brasil passavam por uma crise. O então presidente da República, Getúlio Vargas, tentou resolver o problema. Ele criou uma estatal chamada Rede Ferroviária Federal S.A., que aglutinou todas as ferrovias do governo
e outras ferrovias à parte, que era particular ou do Estado, numa só ferrovia, numa só administração chamada Refesa. Mas ela não conseguiu atingir um nível que era pleiteado pelo governo. Foi na década de 80 que os trens de passageiros começaram a ser desativados. Esse é um exemplar de um dos mais conhecidos, o chamado Sonho Azul. Uma das linhas que foram desativadas era a que ligava Fortaleza a Crato. E quem viveu nessa época lembra com carinho dessa viagem. Eu andava no trem, gostava, o conforto do trem, a poltrona. O garçom vinha vender refrigerante, e a merenda para a gente lá, sem a gente sair das poltronas. E a gente ia dormindo até. Atualmente, no Ceará, as linhas ferroviárias são quase todas de carga. Existem apenas duas que levam passageiros. A que liga Fortaleza a Caucaia e Fortaleza a Maracanaú. Aqui no Ceará, o trem de passageiro foi sendo substituído pelo transporte rodoviário. Os que restaram não possuem luxo e muito menos são vistos como símbolo da nobreza. Mas apesar disso, o seu Antônio vê outras qualidades. Toda a vida eu gostei do trem porque tem um horário certo. Não tem nada que impeça. E o trem não tem engarrafamento para ele.